Bom dia! Chegamos, pessoal. Mais um EdTalks. Eu sou Roberto Amaro, especialista em observabilidade de FinOps na IBM. Sejam muito bem-vindos. Esse é um EdTalks específico hoje para a segurança da informação, e mais especificamente fortaleça a sua estrutura de segurança. Já tem gente chegando, já tem gente mandando mensagem aqui do lado direito no nosso chat. Charles, bom dia para você também. Daniele também, já tem mensagem chegando também diretamente para a gente. Flávio, obrigado pela presença também. Deixa eu dar um overview para vocês. Na nossa telinha aqui, do lado direito, a qualquer momento vocês podem escrever no chat, vocês podem conversar entre si aqui, todo mundo vai ver as mensagens. E aqui embaixo tem uma outra opção que vem a mensagem direto para a gente. Então, durante o evento, nós vamos tirando suas dúvidas, vamos respondendo as perguntas, vamos trocando ideia aqui, tá bom, gente? Vamos dar 3 minutinhos para a galera chegar, tem bastante gente chegando. André Luiz, bom dia, meu amigo, bom dia, seja muito bem-vindo, você também. 9h05 a gente começa a apresentação. Temos convidados, como de costume, né? Hoje o pessoal de segurança, então tudo cuidado é pouco, não liguem seus Bluetooths. Augusto, bom dia também, meu amigo. Seja bem-vindo. Raul Vanderlei também, bom dia. Aproveitar o evento hoje, gente. Mais 2 minutinhos e a gente começa. Bastante gente chegando, bastante gente chegando. Tairone, bom dia a todos os participantes. Bom dia, Tairone. Bom dia, seja bem-vindo. Aproveite o evento, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas. Esse período aí, essa horinha aí, a gente está completamente disponível para vocês, para tirar dúvida, trocar ideia, conversar, né? Acho que também não pode fugir disso, né? Não precisa ser uma coisa totalmente séria, tem que ser algo descontraído. Então, esse é um evento bem legal aí, vocês vão gostar bastante. Augusto, bom dia também. Chegou mais uma mensagem aqui para gente. Seja bem-vindo. Aproveita. Fábio, Caio, bom dia também. Todo mundo, vocês estão em que localidade, pessoal? São Paulo, Rio de Janeiro, Norte, Nordeste, coloca seu local. Vocês já começaram alguma coisa de segurança? Quem já sofreu alguma coisa, algum ataque, alguma coisa que queira contar também, fica à vontade. O local é esse, tá? Leonardo, bom dia a todos. Bom dia, Leonardo. Seja bem-vindo você também. Mais um minutinho a gente começa, tá? Tá entrando bastante gente agora. Raul, bom dia para você também. A Vanessa também. Ah, o Tairone de Santa Catarina, legal. Bem-vindo, Tairone. Daniel de Curitiba, Uberlândia, Charles, o Fábio de Santo André. Estou em São Paulo, mas eu sou de Santos. Então, estamos mais ou menos perto aqui, Fábio. Mais um minutinho, gente, a gente começa. Vamos lá? Eu fico vendo todas as telas aqui. Não repare que eu olho para um lado, olho para o outro, mas tem muita tela aqui na minha frente. Pessoal, vamos começar o evento, então, respeitando a todos que já estão aqui. Dessa vez o EdTalks é sobre segurança da informação, mais especificamente sobre fortaleça a sua estrutura de segurança. Esse evento é uma iniciativa da Intercompany com a IBM. Quero agradecer muito ao convite para moderar mais esse webinar, que já é uma sequência, uma série de eventos, né? Já falamos sobre FinOps, falamos sobre aquisição da VMware também, sobre recuperação de desastres, e por 2 vezes a gente conversou de inteligência artificial. E hoje o assunto vai ser bem delicado, né? Desde sempre o assunto segurança é relevante para todos nós. Os ataques, as vulnerabilidades, os métodos de hacking são atualizados diariamente. E a grande parte das empresas, concorda comigo ou não, só se preocupam com segurança da informação quando acontece algum vazamento ou alguma invasão. Hoje já não se diz se eu sofrer um ataque, se diz quando eu vou sofrer esse ataque. E por isso a gente está aqui hoje, para te ajudar nessa jornada. E eu não estou sozinho, como de costume, eu tenho meus colegas, então eu quero convidar primeiro aqui o Alexandre Patarra, que é o Database Security Sales Leader Latinoamérica da IBM. Patarra, seja muito bem-vindo, fico feliz da tua presença aqui hoje. Está em mute, Patarra. Mute, para variar. Bom dia, agora não. Obrigado pela introdução, obrigado a todos por fazer parte aqui desse talk show. Como o Roberto falou, é algo que é interativo. Vamos conversar bastante sobre proteção de dados em nuvem, não só em nuvem, o impacto da nuvem em relação à sociedade, como
ter as melhores práticas, para vocês justamente terem a tranquilidade, né, e a segurança em relação aos processos, às aplicações que hoje estão na nuvem, fazer dessa a melhor forma de vocês estarem com um diferencial competitivo em relação ao trabalho de vocês, né? Meu nome é Alexandre Patarra, hoje eu sou Sales Leader da IBM na América Latina. Trabalho muito perto de corporações que justamente estão com um plano de expansão de nuvem, estão com um plano de migração à nuvem. Então, esse trabalho, toda essa introdução, né, que a Intercompany fez justamente da adoção da nuvem e do trabalho da nuvem híbrida, da arquitetura híbrida, faz parte do meu dia a dia. Então, pessoal, esse daqui é um momento para vocês, tá bom? Então, fique à vontade aí de perguntas e respostas. Muito bom, obrigado pela tua presença. Também comigo está Pedro Andreotti, Technical Security Specialist na IBM. Pedro, bom, bem-vindo, obrigado pela tua presença hoje aqui. Bom dia, tudo bom? Um prazer, meu nome é Pedro, sou um dos técnicos aqui responsáveis um pouquinho desse portfólio de segurança que a IBM traz hoje para o mercado. Hoje a gente vai conversar justamente aí sobre um pouquinho essa questão de como que a gente consegue proteger aí tanto dados em nuvens, como é que a gente entende um pouquinho aí dessa tal questão de segurança, de postura de dados, que é algo muito comentado hoje dentro do mercado. E, lógico, né, trazer como um bate-papo, não como uma palestra, como uma apresentação, sim, a gente interagir, responder a dúvidas, a perguntas que vocês tenham, caso vocês queiram trazer cenários aí, a gente consegue debater em cima aí do tema. Obrigado mais uma vez pela participação e vamos nessa. Pedro, brigadão pelo teu tempo e pela tua disponibilidade. E por último, não menos importante, eu deixei de propósito, que já é da casa, Rafael Silva, especialista em segurança da informação 4 vezes IBM Champion, ele é da Intercompany. Meu amigo, como é que você tá, Rafa? Bom dia, Amaro, bom dia, pessoal. Cá estamos nós novamente, né? Bom, para quem não me conhece, sou responsável aí pela BU de segurança na Intercompany. E assunto de extrema importância, né? A adoção da nuvem, sem dúvida, vem revolucionando aí a forma como as empresas operam, né? E, claro, trazendo muitos benefícios, né? No entanto, esse crescimento exponencial do uso da cloud também traz aí, ou acende, né? Um alerta importante sobre segurança, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Muito obrigado, Rafael. Se tiver tempo no final, a gente comenta daquela reunião que eu te coloquei, que as pessoas só falavam em mandarim, mas deixa para um outro momento, tá? Pessoal, esses são os participantes de hoje, e a qualquer momento vocês podem mandar perguntas para a gente. Do lado direito, como eu falei lá no início, tem um chat que vocês podem trocar mensagens, eu estou lendo algumas aqui para o de vocês. E aqui embaixo tem um campo de perguntas que vem direto para mim. Eu vou fazer o possível para ler todas, tá bom? Então, durante o evento, a gente vai colocar para vocês. Lembrando, peço para que vocês sigam o perfil no Instagram do Grupo Intercompany, então Grupo Intercompany, lá tem uma postagem também, a última postagem deles fala sobre o evento, então vai lá, fala, eu estou segura, eu estou acompanhando, porque isso é legal para a gente dar engajamento aí também, então não deixem de seguir o Grupo Intercompany no Instagram, tá bom? Pessoal, vamos começar a primeira pergunta, eu vou até direcionar a primeira, tá bom? E aí acho que é legal a gente dar um pitaquinho em cada um. Eu quero chamar o Patarra para a primeira pergunta, tá? A gente falou muito no vídeo inicial sobre cloud, computação em nuvem. Então, com a adoção de nuvem, Patarra, a nuvem trouxe muita agilidade, competitividade, escalabilidade para todos. Porém, a pergunta é o que é? De que maneira estamos seguros com o crescimento que está sendo acelerado do uso dos dados espalhados por todos os ambientes e qual o impacto econômico e social referente a esse tema? Pergunta de prova, Patarra, fica à vontade. Excelente pergunta. Vamos já iniciar com essa bomba, né, em relação ao impacto econômico da nuvem, a adoção da nuvem. Pessoal, quem de vocês acha que a nuvem é segura? Então, se vocês têm esse pensamento, eu desafio vocês justamente a repensar esse modus operandi, tá? Nuvem não é segura. Provedores de nuvens, eles provêm uma arquitetura,
né? Eles provêm serviços de nuvem com alguns protocolos de segurança, com certeza, com alguns processos de segurança. Mas são processos e protocolos muito básicos, que justamente desafiam todos nós, né, a estarem pensando e atuando justamente em uma arquitetura específica de como proteger aquela informação, aquela aplicação que hoje está em nuvem. Quando a gente fala de nuvem, a gente está falando do quê? Justamente de uma ampliação da superfície de ataque, né? E essa ampliação da superfície de ataque, ela traz algumas consequências. Ela traz exposição maiores de dados, riscos maiores de dados, né? Processos que devem ser colocados, que são já atualizados no ambiente on-premise, que devem ser colocados também, né, numa arquitetura de nuvem, né? Técnicas, né, como, por exemplo, criptografia, autenticação, monitoramento de dados, monitoramento da superfície de ataque, né, são algumas técnicas e fatores que vocês devem justamente pensar quando vocês estão atuando em nuvem, né? É muito importante isso, para quê? Para, no final, evitar perdas financeiras que realmente são perdas significativas hoje existentes no mercado, né? Esse é o maior impacto econômico que tem. Quando a gente fala de perdas financeiras, nós estamos falando, de acordo com a última pesquisa do Cost of Data Breach, que é uma pesquisa que a IBM ela faz anualmente para o mercado, tá? Essa pesquisa ela é super interessante. Eu aconselho todos vocês a entrarem nessa pesquisa da IBM, pesquisarem sobre os dados. Por quê? Porque são dados do nosso mercado brasileiro, né? E essa pesquisa ela é bastante interessante. E algo interessante, o custo de uma vulnerabilidade no Brasil, ele gera em torno de 6,7 a 8 milhões, passando por algumas indústrias, como, por exemplo, a indústria de healthcare, onde a gente tem 10 milhões, né, de um custo de data breach, né, até serviços e comunicações girando em torno de 8,8 milhões. Mas olha que interessante, quando a gente vai para a nuvem, né, a gente tem algo bastante interessante, porque o custo ele muda muito. Quando a gente vai aplicar, por exemplo, inteligência artificial na proteção de nuvem, ele também muda, né? Nuvens híbridas giram em torno de um custo de 7 milhões de reais o custo de vulnerabilidade, tá? E a adoção de inteligência artificial reduz, em média, tá? Em média, em torno de 2 milhões de reais, tá? O custo de um ataque cibernético à nuvem. Então, assim, o tema ele é atual, o tema ele é extremamente extenso em relação a processos, em relação a custos de vulnerabilidade, impacto social, impacto à empresa de vocês e ao cliente de vocês, porque nós temos casos onde a nuvem foi atacada, e que houve realmente um impacto e uma perda, uma parada de negócio para vocês, havendo uma perda ao cliente de vocês e principalmente a reputação, né? Então, assim, é um tema muito extenso que a gente vai estar conversando sobre vários aspectos, vários pontos durante os próximos minutos. Muito bom, estou me divertindo aqui já com o chat já. O Rafael soltou aqui, nuvem, uma hashtag, nuvem não é segura, já botou aqui para ferrar aqui já. Rafa, você queria falar alguma coisa, você tinha me falado aqui, você quer complementar? Não, exatamente, eu ia só corroborar com essa parte do impacto social, onde realmente, uma vez que esses dados vazam, né, isso pode ter um impacto significativo na vida das pessoas, né, afinal de contas, está sendo exposto ali informações pessoais e muitas vezes sensíveis, né? Então, isso é um fator importante, além, claro, no dano com a reputação da própria marca, né? Com certeza, acho que pesa, acho que a reputação é o principal ponto aí também, né? Pessoal, mais uma perguntinha chegou aqui da Vânia, tá?
Depois de tudo que vocês falaram, vocês conseguem fazer de uma forma simplificada uma lista dos principais desafios de segurança das empresas? Vocês conseguem? É fácil? Não sei, Pedro, você tem alguma ideia disso? Não, vamos lá. A gente consegue listar sim, tá? Quando a gente fala muito sobre, principalmente ambientes híbridos, né? A gente está trabalhando aí com ambientes onde eu tenho lá meu banco de dados que está on-premises, eu tenho ali uma aplicação que está rodando numa modalidade SaaS, eu posso ter uma outra aplicação ali, um sistema interno, rodando em alguma nuvem pública. Então, cada vez mais que a gente vai abrindo, né, essa nossa superfície de ataque que a gente comenta, mais desafios vão entrando no nosso roteiro para a gente poder marcar e para a gente estar ali no nosso roadmap para a gente poder atacar, né? Alguns dos desafios são muito relacionados a, primeiro, entender quais são os seus dados, né? Entender aonde é que eles estão localizados. Então, eu vou ter ali o meu banco de dados on-premises, eu vou ter um banco de dados que está na nuvem, entender, né, se esse seu parque está bem mapeado, se esse seu parque está protegido, se ele está atualizado, né? Então, isso aí seria, acho que, um dos primeiros pontos. Então, você entender aonde que estão os seus sistemas, aonde que eles estão distribuídos. Um segundo desafio que a gente encontra muito dentro do mercado é a questão da gente gerenciar toda essa parte de, bom, uma vez que eu tenho isso mapeado, vamos proteger. Será que eu tenho ali apontado quais são os dados que estão expostos para a nuvem? E aí, expostos para a nuvem, né, expostos ali para a internet facing, e será que, como que eu estou protegendo ele? Será que eu estou aplicando uma criptografia para determinado tipo de dado? Será que eu vou aplicar uma outra criptografia para outro determinado tipo de dado? Então, a gente entender, né, primeiro ponto aí, quais são os nossos data sources, a gente pode chamar assim, entender onde que estão localizados esses nossos ativos. Segundo, como eles estão sendo protegidos. E aí, eu acho que um terceiro ponto também, um desafio muito grande e aí, falando, já puxando um tema aqui, é muito forte, é a questão de compliance. Então, você entender se esse seu ambiente, ele está em compliance, ele seguindo, né, legislações, pode ser uma LGPD, às vezes a gente está trabalhando com empresas internacionais, acaba caindo numa GDPR, dependendo ali do setor que é essa indústria que a gente está trabalhando, que vai cair num setor de saúde, que tem que seguir um protocolo, dependendo, pode ser um IPA, né, uma regulamentação. Então, eu diria que esses são os três principais desafios que a gente encontra. Então, entender onde estão os nossos sistemas, como estão sendo protegidos e se estão dentro de alguma compliance, de alguma regulamentação. Ô, Pedrinho, você tocou num ponto legal, que aí pessoal, vou passar uma pergunta minha na frente, pessoal do chat, desculpa aí. Que falou de dados, falou de compliance, vamos tocar um pouquinho naquelas letrinhas do LGPD, né? Como é que a legislação, como a LGPD e as outras normas, todo dia aparece uma norma, cada empresa, cada indústria tem que respeitar a sua legislação, né? Como é que impacta a proteção de dados aí na nuvem, tá? Não sei se o Rafa quer falar sobre isso, fica à vontade, tá? Claro. Bom, realmente, a LGPD atribui às empresas responsabilidade de, claro, proteger dados pessoais, né, independente de onde esses dados estejam armazenados, né? Isso inclui dados armazenados em nuvem privada, nuvem híbrida, pública, né? Além da transparência, né? Então, as empresas devem ser transparentes com a prática da coleta, né? Onde vai ser armazenado, a questão do uso e compartilhamento desses dados com parceiros, né? E isso inclui, claro, nesse processo também informar o titular de dados sobre seus direitos ou como exercer esses direitos, né? E, claro, o aspecto de segurança, né? A LGPD, no caso, ela exige que as empresas implementem ali medidas técnicas e organizacionais adequadas para poder proteger esses dados contra uso ilícito ou não autorizado, né? E, claro, evitar aí danos acidentais. Toquei no assunto delicado, né? Oi, Pedro, pode falar, desculpa. Não, exatamente, né? E hoje é algo que, vamos falar sobre segurança no total, mas puxando aqui para o lado da LGPD, é algo que se tornou mais comum as empresas olharem para um foco muito mais voltado para a regulamentação. E o ponto principal é a questão, além da gente ter toda a questão de vazamento de dados, todo ponto ali preocupante, é a questão
financeira, né? Então, hoje a gente sabe que a LGPD não é só uma norma que a gente tem que seguir, não é só, né, uma regulamentação baseada ali em boas práticas, em políticas, mas sim isso acarreta um custo financeiro caso eu não esteja seguindo. Então, cair no compliance, estou passando por um processo de auditoria, o que isso pode gerar para mim, além de um dano ali de eu ter que alterar todo o meu ambiente ou colocar meu ambiente em compliance, e sim também todo um custo de encargos financeiros, né? Então, é algo que as empresas estão começando a olhar, tendo um olhar muito mais cuidadoso para essa questão. Queria complementar um pouco a fala de vocês, que quando a gente fala de aspectos legislativos ou normas industriais, como uma norma do Bacen, ou uma norma... No Brasil a gente não tem RIPA, né? Mas seria uma norma relativa à indústria médica. Todos esses aspectos regulamentatórios, ele tem uma determinada finalidade, né? Que era o quê? Proteger as informações sensíveis dos usuários. E isso qual que é a finalidade desses aspectos regulamentatórios, né? Que as informações são nossas, né? Então, assim, o meu dado sensível, eu empresto ele a uma empresa, a um banco, a um hospital, por causa de uma determinada necessidade. E a indústria, ela tem como obrigatoriedade, tá, assegurar esse meu dado, né, que eu compartilhei com a empresa. O que isso significa? Significa que a indústria, ela não quer perder, ela não quer, como o Pedro falou, ela não quer ter perdas financeiras, certo? Ela não quer ter perdas reputacionais. Por quê? Porque no final, perder é falhar. E se há uma falha em relação àquele dado, tá? Você está deixando de cumprir com a sua obrigação de empresa perante a uma instituição federativa, que seria o quê? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei federal brasileira, né? No caso da norma, você está deixando de cumprir com a sua obrigação perante, né, a uma norma, que seria uma norma, por exemplo, regulamentada pelo Banco Central, que é uma das normas mais que eu conheço mais fortes que existem no mercado brasileiro, né? E esse impacto, ele é extremamente importante, né, para a reputação da empresa, né? Só que também, o que acontece? Ele pode trazer alguns danos morais, danos financeiros à empresa e tudo mais, né? Por outro lado, né, quando a gente fala em aspectos de nuvem, vocês já pararam para pensar que isso pode potencializar ainda mais essa preocupação? Porque quando a gente fala, por exemplo, cada vez mais nós falamos hoje da adoção da inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Esse é um aspecto que é bastante amplo, que já dá para a gente ficar horas e horas aqui conversando, mas é uma realidade hoje em dia, né? Então, além da superfície de ataque da nuvem, é uma outra base para a gente ser analisada. E onde que roda essa inteligência artificial? Essa inteligência artificial, a maioria delas, né, em sua totalidade, rodam em nuvem. Essa inteligência artificial, ela é alimentada por quem? Ela é alimentada por dados, que podem estar num ambiente on-premise ou pode estar num ambiente de nuvem, né? Então, é extremamente necessário justamente descobrir onde esses dados estão, descobrir quais são os impactos, né? Hoje, qual é o impacto da superfície de ataque e quais são os processos que devem ser analisados dentro da empresa, né? Para que justamente o meio legislativo, né? A obrigatoriedade de você estar em cumprimento com uma legislação seja também um fator de adoção, de transformação de processo, uma transformação operacional, né? Para quê? Para que aquela obrigação traga boas práticas à empresa
para que você tenha alguns ganhos nisso, né? A implementação, uma boa implementação de uma legislação, ela traz benefícios econômicos de processos de competitividade à empresa, né? Então, você tendo menor perdas, menor vulnerabilidade, você tem maior confiança, né, dos clientes que estão naquela empresa, né? Você tendo um melhor controle operacional de dados, de aplicações, né? De algo que a gente não falou aqui, mas também de todo o tema de identidade e acesso daquela nuvem, aquela aplicação, né? O que acontece? Você genera cada vez mais lealdade e confiança, né? A empresa se torna mais atrativa, consequentemente mais lucrativa, né? E com redução realmente em impacto. Então, existe todo um aspecto social, né, que por uma determinada necessidade técnica, a gente vai para uma necessidade de compliance, e essa necessidade de compliance, né, traz vários aspectos, justamente benefícios financeiros, operacionais, empresariais, né, que refletem, ao final, ao público final, que somos nós, né, clientes daquela empresa. Verdade, verdade. E enquanto você falava, Patar, acho que o Luiz Eduardo deve trabalhar em compliance, mas a gente mandou uma pergunta aqui, que é assim, pensando na frase, não existe compliance sem segurança. Quem não gosta do compliance, do time de compliance, né, gente? Desculpa, Luiz. Quais as melhores práticas de segurança para proteger dados na nuvem? É possível listar isso? Porque assim, cada dia deve surgir alguma coisa nova, alguma vulnerabilidade nova, mas é possível a gente listar isso? Não sei se o Patarra acabou de falar que você tem alguma sugestão, Patarra? Existem algumas práticas, né? Então, por exemplo, monitoramento contínuo e auditorias primeiro, de quem está acessando esses dados, né? A que horas eles foram acessados, quais aplicações você tem expostas, quais terceiros têm acesso a esses dados. Então, toda essa questão de monitoramento contínuo, junto com a parte de auditoria, é um dos primeiros dados. A segunda questão é justamente o aspecto de, dado que eu tenho esses dados em nuvens, né, qual é a capa de melhores práticas para eu ter uma segurança ainda mais elevada. O que eu estou falando aqui? Eu estou falando técnicas de anonimização, né? Que tipo de dado que eu posso anonimizar? Né? Daí entra todo, aqui só fazendo uma analogia à pergunta anterior, né? A própria LGPD, ela fala sobre aspectos de anonimização, pseudo-anonimização, né? Que são justamente nomes que são praticados, mas que por trás disso existe uma técnica, né? Que técnica? Qual que é a melhor técnica para você colocar justamente essa capa de segurança? Será que eu vou fazer uma criptografia? Será que eu vou colocar um redaction? Será que eu vou colocar um mascaramento, né? Essas técnicas, elas são extremamente importantes. Eu comecei, então, qual é essa proteção de dados é algo importante também, e eu colocaria dentro da minha lista aqui realmente a parte de identidade e acesso, né? O controle de acesso, autenticação, o multi-factor authentication, né? O controle de autenticação de duplo fator é algo extremamente importante. Aqui já vai, gente, não é nenhuma dica, é algo mandatório que todos nós devemos ter dentro do nosso dia a dia, pessoal, para depois ir no dia a dia corporativo, né? Ter MFAs habilitados em todas as aplicações que vocês usam nas corporações e nos celulares também, né? Então, eu listo essas três técnicas iniciais. Eu não sei se o Pedro gostaria de colocar mais alguma, o pessoal aí gostaria de colocar mais alguma técnica listada, mas eu iniciaria com essas três. Listando 3 já ficou legal, né? Porque eu imaginei que você ia falar uma paulada de métodos, né? Vou ficar perdido aqui, mas 3 já ficou legal, ficou bem resumido mesmo. Vocês querem complementar alguma coisa? Senão tem uma pergunta do chat aqui para fazer.
acho que o único ponto, né, que eu queria comentar, puxando essas três etapas iniciais, eu diria, mas sempre lembrar, né, que o processo de segurança, e aí a gente comenta muito sobre a jornada de segurança quando a gente está trabalhando aí dentro de empresas, dentro de indústria, dentro de negócios, é uma questão, não é pontual, né? É muito como um ciclo mesmo. Então a gente vai fazer a primeira etapa, vamos seguir para a terceira etapa, vamos pular para a terceira etapa e aí, enfim, paramos por aí. Não, a gente vai recomeçar porque atualizações acontecem, vulnerabilidades novas acontecem. Então, a todo momento, a gente precisa rever os nossos processos. Talvez consigamos ali gerar, né, insights onde eu consigo melhorar alguma dessas minhas etapas, eu consigo melhorar alguns dos meus processos, consigo criar uma segurança maior para alguma dessas minhas etapas. Então, sempre pontuar que não é algo que a gente faz, vamos fazer uma vez e aí ano que vem a gente faz de novo, ou daqui a 2, 3 anos a gente repete esse processo, né? Segurança é algo contínuo. Então, só frisar que Não pode parar, tem que continuar sempre. Nunca isso tá aí. perfeito, né? Pessoal, o Gabriel Moura mandou aqui no chat, tá bom? Então, todo mundo já está vendo aqui a pergunta. Quais os principais desafios na gestão de riscos de segurança em ambientes de nuvem? E como a IA, olha lá aí, pode ajudar-nos a superá-los? Alguém quer responder essa pergunta? Fiquem à vontade. Quem quer levantar a mãozinha? Bom, Então, Pedro, é tu. vou continuar falando aqui, então. Vamos lá, então, quais são os principais aí desafios de gestão, né, de risco, de segurança, de proteção de dados que a gente encontra hoje em ambientes em nuvem? Bem como a gente já pontuou no início, né, acho que traz um pouquinho dessa questão da gente entender quais são os nossos ativos, quais são os nossos dados, quais são os tipos de dados que eu estou trabalhando ali dentro do meu ambiente, estou trabalhando com um dado sensível de algum cliente meu, estou trabalhando com algum dado pessoal, não precisa ser necessariamente um cliente, pode ser do meu funcionário, então eu tenho ali as minhas tabelas onde contém informações de cartão de crédito, informações de data de nascimento, endereços, folha de pagamento. Então, eu diria que os riscos estão envolvidos diretamente com os nossos dados que a gente tem dentro dessa nuvem, enfim, desse nosso sistema, dessa nossa aplicação. Tá? E aí, riscos como, bom, será que, como a gente comentou, né, nuvens não são seguras? Aliás, nuvens são seguras dependendo ali de como que a gente configura, né? Depende ali do nosso interesse de ir atrás e falar, bom, vou entender ali o modelo de responsabilidade compartilhada que existem ali, são divulgados tanto por players, né, grandes players aí de nuvens públicas. Então, vou fazer a proteção do meu lado também, não vou colocar desculpa na nuvem, enfim, falar que ocorreu tal vazamento e não foi responsabilidade minha, mas entender justamente como é que eu protejo a nuvem e aí vou proteger esse dado lá dentro, né? E aí como é que a gente traz o conceito, né? Toda a questão de IA para dentro, seja das nossas soluções, seja até mesmo de metodologias que a gente trabalha justamente protegendo os nossos dados na nuvem. E ela tem um papel fundamental, onde a facilidade de automação de políticas, aplicação de políticas, detecção de toda essa, né, como eu comentei, vou entender qual que é o dado que eu estou trabalhando, vou entender qual que é o dado que eu estou manipulando. Eu vou botar um analista meu para ficar olhando isso, vou botar um funcionário meu para poder, bom, estudei o meu banco aqui, eu sei quais são os tipos de dados que eu tenho em determinado banco. A gente consegue automatizar esse processo, a gente consegue acelerar esse processo. E aí a IA vem justamente para facilitar esse nosso trabalho e além de toda uma questão de geração de valor. Então eu vou entender o que está acontecendo dentro do mercado de segurança. Eu vou pegar quais são as top trends de vulnerabilidades. Eu vou entender quais são os ataques que estão sendo mais comumente usados para determinado tipo de dado. Então, se a gente for falar aqui muito focado em CVS, né, quais são as CVS que estão sendo mais exploradas? Então, a IA ela consegue agregar isso tudo para mim de uma forma concreta, né, eu diria, e aí ela consegue fazer todo um deparo com o seu ambiente para te gerar insights, para te gerar justamente como que você protege o seu ambiente, como que você protege o seu dado, baseado no que está acontecendo, não só dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, mas fora, né? E aí, eu acho que até um ponto interessante
eu trazer um pouquinho de como que isso tudo fica ali visualmente, como que a IBM hoje consegue te ajudar, consegue ali entregar toda essa ideia que a gente está comentando sobre proteção, comentando sobre a aplicação de inteligência artificial nessa jornada de proteção de dados e principalmente em nuvem. Então ela pode ser uma aliada aí nessa parte da detecção, do dia a dia, né? Então, mais um assunto que a IA entra aqui para a gente. Te cortei, perdão. Não, eu queria só complementar a fala do Pedro, né? Que é interessante que tudo isso que ele falou, você imagina que no mundo real há uma complexidade muito grande, né? Porque é um desafio justamente para os nossos clientes, né? Porque eles têm que fazer esse tipo de análise e cuidar disso tudo através de várias nuvens, né? Hoje em dia um cliente ele trabalha com bastante números de prestadores de serviço de nuvem, né? Isso traz um aspecto muito, muito importante, como que você vai gerenciar os processos e as melhores práticas disso, né? Então, uma das práticas e das soluções que nós temos hoje à disposição seria o que a gente chama hoje de Data Security Posture Management, né? Que é justamente você estar entendendo qual que é a postura do dado, né? Então, como que é a postura do dado? Qual que é a postura, entre aspas, a movimentação do dado em relação à empresa, né? Será que ele está simplesmente numa aplicação? De uma aplicação, ele vai para um banco de dados, ou ele vai para um data source, ele vai para um repositório, como que ele, se ele está em São Paulo e ele vai, por exemplo, para um data source que está em Recife, como que ele se movimenta entre a nuvem, né? E existem falhas, podem haver exposições desse dado, ou falhas e exposições desse dado em relação a esse encaminhamento dessa informação de um ponto A a uma localidade B. Então, aspectos como esses são extremamente importantes hoje, e técnicas como essa são extremamente importantes hoje para a empresa começar justamente a se preparar, né, para tudo isso que o Pedro falou, que já de técnicas de proteção em nuvem, né? Legal, legal mesmo. Isso então é um termo novo, né? Como é que é? DSPM aí. Data Security Posture Management, isso. Legal, legal. E como é que ela se diferencia de outras práticas? Para mim é nova, tá? Eu nunca tinha ouvido falar dela, eu não conhecia sinceramente. Ela tem algum ponto que faz a diferença em outros métodos de prática de segurança de nuvem? Justamente o que eu acho legal, o aspecto do Data Security Posture Management é a parte de movimentação em nuvem, né? Hoje, quando eu vou analisar meus dados em nuvem, né, eu tenho como fazer a parte de inventário, né? Isso quer dizer, através das soluções de DSPM da IBM, eu consigo ter hoje um inventário em nuvem dos meus dados estruturados e não estruturados, aonde que eles estão, quem é o responsável por aquele dado, né? Eu consigo analisar e descobrir aspectos, por exemplo, de shadow data, né? Qual que é aquele dado que está ali, que ninguém está olhando, que não tem ninguém cuidando dessa informação, que foi duplicado, mas ele é um dado que pode trazer um risco muito grande à corporação, porque ele foi utilizado ou ele foi copiado de maneira indevida ou ele foi criado de maneira indevida e ele está lá com uma exposição muito grande, né? O DSPM também ele traz aspectos justamente, como o Pedro falou, de exposição de dados, né? Então, assim, quando a gente faz uma cópia em nuvem, quando a gente faz um encaminhamento do dado em nuvem, isso tudo, você vai para diversos
né, data centers, e na prática isso pode trazer uma exposição, né, e uma vulnerabilidade à empresa, né? Então, o DSPM, ele traz essa análise também, além de fazer todo o inventário de dados que você tem em nuvens, né? Sejam dados financeiros, dados corporativos, dados sensíveis, dados de saúde, dados secretos, né? É muito engraçado que quando eu falo isso, todo mundo na empresa dá risada, mas às vezes a gente consegue, simplesmente analisar aplicações e a gente vê, às vezes, alguém trocando informações de senha, né? Eu vou sair de férias, não, então, qualquer coisa fica com a minha senha. Gente, isso não é processo, isso não é prática de segurança corporativa, né? Então, a gente consegue analisar também essas questões junto a essa aplicação. Então, o Data Security Posture Management, ele vem justamente para, primeiro, fazer o inventário de nuvens, verificar as exposições, as vulnerabilidades existentes na nuvem, tá? Trazer uma análise em relação a todo o shadow data existente na nuvem. Isso quer dizer, o que é desconhecido para as empresas, né, e que ninguém está verificando. É muito fácil você gerenciar e tomar cuidado em relação àquilo que você conhece, mas e o que não está sendo mostrado, né? O que está oculto. Então, descobrir justamente o que está oculto, essas vulnerabilidades, essa exposição de dados, fazendo assim a correção, a resposta justamente àqueles parâmetros, aqueles riscos que estão expostos para os clientes, né? Patarra, adorei os dados secretos e adorei também quem nunca pudou, logo na tua máquina, nunca ouviu isso, né? Isso aí já devia estar. Não é processo, mas escuto muito disso. Eu estou vendo uma tela sendo compartilhada aqui. É você, né, Pedro? Quiser botar na Isso aí, boa. A gente separou aqui uma demozinha. Né? Lógico, com certeza. Um pouquinho, um gostinho aí do que a gente consegue trabalhar, como que a gente consegue entregar, né? Toda essa questão de postura que a gente comentou. Então, essa aqui é a interface aí do produtinho que a gente chama aí de DSPM. Então, a gente consegue ter toda a questão de levantamento, como o Patarra comentou, né? Então, aqui eu estou vendo todos os meus buckets que estão lá na AWS, né? Os meus S3, eu estou vendo ali alguns Object Storages, né? O Blob Container aqui, lá na minha Azure, que está no meu ambiente de demo. Eu estou vendo os meus bancos de dados. Então, lá na minha AWS, eu consigo ter a visualização também de dados estruturados e dados não estruturados. Então, eu vou começar a trabalhar com toda essa gama de o que gera informação para mim, o que gera dado, a gente consegue fazer essa questão de toda essa questão de postura, né? Eu gosto muito de comentar que eu divido postura em 3 pontos principais, né? A identificação, então aqui a gente passou por todo o processo de identificação, a gente fez todo esse levantamento, a gente tem o nosso processo de análise, onde a gente vai entender agora quais são todas as vulnerabilidades que a gente tem dentro ali do nosso ambiente que são relacionadas a esses dados. Então aqui a gente está trazendo aqui, vulnerabilidades relacionadas a dados copiados através de contas, vulnerabilidades relacionadas à exposição de dados sensíveis. Então, se eu puxar um exemplo aqui, um caso de uso, né? Estou trabalhando ali com planilhas onde tem cartão de crédito, né, números de cartão de crédito, e essa planilha está num S3 que está público. A gente vai conseguir detectar isso e aí vai trabalhar e vai trazer, será que isso é um comportamento normal para a sua empresa? Será que era esperado esse comportamento, né? E aí a gente tem o terceiro ponto de postura, que é toda a questão de proteção. Então, a partir do momento que a gente entendeu qual que é a vulnerabilidade, e aí eu vou pegar aqui, eu vou trazer uma vulnerabilidade para a gente poder trabalhar, qual que é o final, né, o terceiro pilar, a proteção, de como que a gente protege. Então ele vai, além da gente ter todo o trabalho da inteligência artificial, identificando, trazendo, associando ali a vulnerabilidade, então a gente vai ter toda uma questão de descrição, né, então o que está acontecendo, qual que é o tipo de ameaça, então eu estou tendo um compartilhamento ali externo, da onde para onde ele vai trazer alguns dados para a gente. Então, ele está trazendo que alguém está tendo um acesso de um vendor, né, de um terceiro dentro do meu bucket DS3. E qual que é a proteção? Como é que eu
remedio isso? Como que eu corrijo isso? Então, ele pode trazer aqui, reduz as permissões em cima desse data storage. Então, a gente consegue ter uma visibilidade ali de todas essas 3 etapas, quando a gente fala muito sobre postura, em cima ali dos nossos ativos. E aí, quem gera isso, né, a engine de todo esse produto, né, de toda essa solução, é justamente esse trabalho junto com a inteligência artificial. E aí, a gente consegue explorar muito quando a gente fala aqui sobre se a gente estiver trabalhando em cima de um banco de dados, ali eu trouxe um pouquinho de um Object Storage, né? A gente pode trazer aqui sobre, né, um compliance. Então, eu tô caindo aqui, a gente consegue visualizar que eu tenho compliances associados a essas vulnerabilidades, não só algo que foi determinado, algo relacionado a boas práticas, não, eu tenho, né, regulamentações que estão trabalhando em cima dessa vulnerabilidade. Se eu vou até trazer aqui, a gente está tendo um potencial flow entre regiões, né? Agora você vai, né, a gente consegue trabalhar e vou perguntar para você, será que na sua arquitetura, na sua infraestrutura, ali no seu ambiente, existe algum flow, existe algum fluxo, alguma comunicação dos seus dados que, né, você está trabalhando ali, seja num ambiente de desenvolvimento, num ambiente de produção, e isso está sendo enviado para outra região que não tem nada a ver com o seu ambiente, isso está sendo enviado para uma conta que não tem nada a ver com o seu, né, com a sua arquitetura ali, e você consegue mapear isso. Hoje você tem isso mapeado a nível de que a gente consegue visualizar qual que é o tipo de dado que a gente vai estar trabalhando. Então, aqui no caso, são vários dados. Isso aqui provavelmente está sendo literalmente o banco de dados inteiro está sendo exportado. Tem número de cartão de crédito, a gente tem aqui informações pessoais, né, de personal e-mail, personal number, e aí a gente consegue também validar todo o flow. Então a gente está saindo de um banco de dados, estamos indo lá para uma máquina virtual no Japão. Será que isso é comum? Isso é esperado? Então a gente tem aqui toda essa questão de visibilidade, né, visualização. E aí, como eu comentei, no final a gente consegue visualizar também uma remediação. Então, ele está trazendo toda uma recomendação para a gente, como é que a gente corrige isso, como é que a gente traz, como é que, né, a gente se previne dessa vulnerabilidade, dessa possível vulnerabilidade. Só que é um pouquinho do que a gente consegue trabalhar dentro da solução, né? Tem muita coisa para explorar, mas, e aí, caso vocês tenham dúvida, dá para entrar em contato com a gente, estamos aqui também, dá para mandar no chat, a gente vai ficar aí um tempinho para tirar dúvidas. Uma coisa Pode falar, pode falar. legal, o Pedrão, de mostrar é quão simples é para a gente integrar o ambiente, né? Puxar esses dados. Então, isso é muito bacana. Perfeito, exatamente. Então, quando a gente fala muito sobre, e aí eu vou trazer um conceito aqui, toda solução que tem alguma ação dentro da nossa infraestrutura, toda solução que a gente tem ou que coletar dados ou que ficar tendo essa análise contínua, esse monitoramento, são soluções que normalmente a gente trabalha com agentes. Então, a gente ali, às vezes, vai precisar instalar um agente dentro do nosso servidor, vai precisar instalar um agente dentro do nosso banco de dados. Aqui não. Aqui é muito simples, né? A gente trabalha ali é quase um plug and play que a gente chama. Então a gente vai falando aqui um pouquinho sobre vulnerabilidades em nuvem, análise em nuvem. A gente vai trabalhar com roles de acesso, então são contas de serviço que vão ali ter determinadas políticas, determinados acessos, normalmente só acessos de leitura, para justamente ter essa visualização. E aí, a partir disso, a gente consegue conectar, a gente vai plugar elas, e aí a gente vai ter todo esse trabalho de análise contínuo em cima do nosso ambiente. Então, caso um banco de dados seja criado, caso um servidor seja criado, você não vai precisar ter toda essa adição manual aqui, eu vou precisar passar para a minha solução o que eu estou criando. Não, a gente tem também toda uma questão de análise contínua desse ambiente. E aí, a gente consegue ir conectando, a gente trabalha ali com alguns providers de cloud. A gente vai passar ali quais são as contas que eu vou trabalhar, qual que é o ID, qual que é a account. E no final a gente consegue instalar as roles em cima dentro desse nosso ambiente.
Eu vou ser sincero, Pedro, que eu não conhecia o termo, não conhecia esse tipo de serviço e já fiquei maravilhado, tá? Acho que muitos podem conhecer aqui no chat, tem até uma pergunta já mais ou menos sobre isso, mas se quiser continuar apresentando, fica à vontade, Pedro. Não, acho que era isso aí, era pra gente justamente Legal. passar um pouquinho, mostrar a carinha da solução, como é que a gente concretiza tudo isso que a gente comentou, né, de proteção de dados, vamos falar sobre postura, entender o que o compliance atinge, né, como é que a gente consegue trabalhar em conjunto aí com o nosso time de compliance para justamente trazer toda a segurança, estruturar aí a proteção de dados dentro das empresas. Legal, legal. E assim, eu sou suspeito de falar isso, mas eu gosto de ver ele funcionando. Então, acho que isso foi sensacional para a gente poder ver. E aí a pergunta que chega assim, quais as principais recomendações para vocês se dariam para empresas para aprimorar, né, a segurança em nuvem, já pensando que estão começando a explorar o DSPM? Vocês têm alguma sugestão para dar para essas empresas? Pode ficar à vontade. Não sei, Quatá, quer comentar alguma coisa? Posso ir? Pode ir, Pedro. Então vamos lá, né? Quais são aí as recomendações que a gente daria? Hoje, quando a gente fala sobre proteção, a gente tem ali, precisamos, né, começar de algum lugar, de algum ponto, e não existe uma fórmula mágica, não existe uma solução, um recurso básico que a gente comece e fale, isso aqui vai resolver todos os seus problemas, tá? Podemos começar, né? Você tem ali seu ambiente em nuvem, você está migrando para a nuvem, às vezes você não vai nem ter um ambiente em produção lá, mas você vai estar trabalhando com isso, e aí como é que a gente vai começar a monitorar, a gente vai começar a ter essa visibilidade. Então, acho que a gente precisa começar. O importante aqui não é nem como começar, mas sim começar de algum ponto. A gente consegue trabalhar aí também toda a questão de, bom, não tem um ambiente em nuvem, tem o meu ambiente on-premises. Vamos começar a trabalhar em cima disso também, a gente começa a fazer todo esse levantamento, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho dessa questão de postura, legal? Então, eu diria que não tem um segredo, não tem por onde começar, mas sim começar. Acho que começar conversando com a gente é um ponto legal. Eu gostaria só de complementar, se a gente for separar em fases, né, talvez a primeira fase, utilizando a solução, seja ter o inventário de dados, né, que a gente consegue ali através da integração com GCP, com AWS, etc., Azure, né, e aí a gente vai ter uma visão clara de quais dados a organização possui na nuvem, né? A partir daí a gente vai ter essa classificação, né? Ou seja, entender quais níveis, quais são os dados sensíveis, quem tem acesso àquelas informações, né? E esse já é um começo para que você consiga entender qual que é a sua postura, né, de segurança. E a partir daí ir fazendo as devidas mitigações. Boa. Lembrando só que a postura também ela não é simplesmente nos data sources, né? Ou nos bancos de dados, ou nos repositórios de dados existentes na nuvem, mas também nas aplicações, né? Lembrando que uma grande diferença que eu vejo da proteção de dados de 10, 15 anos atrás para agora é que antigamente a gente tinha simplesmente um banco de dados, né, para proteger, para monitorar. Esse tema todo ele começou justamente para monitorar usuários privilegiados que tinham acesso a informações privilegiadas e que trabalhavam nos bancos de dados, né? Então, e esse tema começou, hoje não. Hoje ele se expandiu para a nuvem. Nuvem a gente não fala simplesmente num banco de dados único, a gente fala de repositório de dados, né, os tais data sources, e a gente fala das aplicações de nuvens, aplicações essas que têm um tratamento de dados muito altos, muito elevados, né? E que todos nós sabemos que as aplicações elas são uma rota, né, para chegar num dado. Então assim, existe também todo um fator de preocupação em como proteger essa aplicação, e quando a gente analisa a postura de dados, existe um fator também que é
entender como que aquele dado está sendo tratado por aquela aplicação, né? Então, ampliar justamente essa superfície, né? Esse novo pensamento a simplesmente não ficar só nos data sources, mas também nas aplicações, é um ponto extremamente importante, né? E continuando, justamente, aqui se falou muito em descobrimento de dados e tudo mais, é importante a gente também entender que cada vez mais, quando a gente vai por uma plataforma de nuvem, para as plataformas SaaS, a gente tem vários serviços agregados a ele. Aqui a gente falou muito da inteligência artificial, né? Então também descobrir, né, essa superfície de ataque de uma maneira mais ampla, né? Para quê? Para que a gente possa proteger essa superfície de ataque que descobriu. Então a gente já vem justamente qual o próximo, com uma segunda etapa do processo, né? Uma vez que eu descubro, eu entendo aquilo que eu já conhecia e aquilo que eu não conhecia, como eu falei, né? Todos os aspectos do Shadow Data que existentes, né? Depois, como que eu entro nos meus processos de transformação e de proteção de dados, né? O próprio Pedro mostrou que as ferramentas, às vezes, algumas exposições de dados que vocês vão encontrar, né? Elas precisam ser remediadas, né? Isso faz parte, né? Do processo da empresa, né? E também você tem que, alguns ataques que vocês vão encontrar, eles precisam ser analisados, né? Então, a parte de descobrimento, proteção, análise e resposta àquele ataque, ele é extremamente importante. Ataque que eu digo não é simplesmente ataques magníficos de hacker e tudo mais, ou simplesmente uma perda de pacote, uma cópia indevida de dados, isso tudo deve, sim, ter uma resposta. Por quê? Porque, no final, toda essa questão justamente de descobrimento, de proteção, de análise e resposta, ele vai refletir aonde? Ele vai refletir em um tema que nós conversamos durante aqui a nossa transmissão, que é o compliance, né? Vocês, no final, não se esqueçam que existe tudo isso por uma questão regulamentatória e que, no final, você vai ter que falar, não, olha, está tudo bem com a minha rede, não houve um vazamento de dados, eu remediei esse vazamento de dados através de tal prática, de tal processo, né, de tal protocolo, então isso deve refletir justamente nos informes, nos relatórios, né, que vocês vão estar aí preparando, né, para uma possível auditoria, né, ou até para uma possível reunião de board, uma reunião aí justamente para captar mais clientes, uma reunião de negócios, de diferencial competitivo que a empresa pode ter. Tá? Muito bom. Pessoal, temos pouquíssimo tempo, mas eu tenho uma pergunta que eu gostaria de fazer, fugindo um pouquinho aí até do tema mais técnico, mas primeiro, pessoal, o caminho de segurança, ele é longo, pode ser complicado, mas nós estamos aqui para ajudar vocês. Eu ia pedir até para a produção botar o nós 4 na tela com os nossos nomes embaixo, por favor. Nos chame no LinkedIn, nossos contatos, estamos aqui para te ajudar. Então, chama a gente prepara algum material para vocês, faz um bate-papo com vocês, tá? Então, acho que é importante ressaltar isso. Vou fazer a última pergunta, vamos ser bem breve nessa, e no final eu agradeço com cada um de vocês, tá bom? Aqui quem perguntou para a gente foi o Charles, ele falou sobre o mercado de trabalho. Então, como entrar no mercado cyber com poucos recursos para realizar cursos mais específicos? Vocês têm alguma sugestão para quem está começando agora? Acho legal ter preparado a próxima geração aí do mundo do cyber, né? Gente, o que eu vejo, assim, o mercado de cyber, ele é um mercado que tem necessidade e falta de mão de obra, tá? É um mercado promissor, contínuo, ele é contínuo. O próprio, não sei se foi o Pedro, o Rafael que falou, mas a segurança ela é contínua. Assim como as empresas devem fazer o uso contínuo da segurança e das informações, o mercado também ele é contínuo, né? Como que entrar nesse mercado? Existem várias plataformas, cursos, podcasts abertos, sem custo nenhum, né? Então, existe uma maneira de aprendizado bastante interessante. Várias empresas que têm a parte de academy, que são abertas, né, ao público, para se
vários cursos que são abertos aos públicos, eu não lembro aqui, eu não sei, Pedro, Rafael, se vocês lembram de alguns que são abertos aqui ao público, mas minha sugestão é justamente iniciar por aí, né? Participando cada vez de podcast, participando com esses tipos de treinamentos, né? Que são grátis, né? Sem custo, e que o único custo que tem é do seu próprio tempo, mas conhecimento nunca é gasto, né? Sempre é lucro. Muito bom. Pedro, Rafael? Afonso, você quer comentar alguma coisa? Não, eu concordo. Eu só acrescentaria a parte de networking também, então tem muito evento que vem acontecendo, e isso é muito importante para estar próximo mesmo da comunidade, né? E com isso, claro, oportunidades aparecem. Então, só para corroborar. Isso aí. Estejam presentes, né? Isso, eu ia comentar exatamente isso, né? Então, faça parte do meio. Então, entre em comunidades que são abertas, compartilhe, troque ideias, troque experiências. Às vezes você vai estar passando ali, vai estar estudando, né, algo novo. Então, tenha vontade, né? Acho que o ponto principal é queira buscar conhecimento, né? Hoje a gente sabe que internet, da mesma forma que a gente fala que a gente tem uma explosão de dados ali na nuvem, quando a gente vai proteger, informação é exatamente igual. Então, hoje a gente tem muito conteúdo acessível, seja vídeos no YouTube, sejam aí cursos em instituições, mas assim, acho que o maior jeito é você compartilhando experiências e conversando com pessoas. Muito bom. Pessoal, acho que o tempo já até estourou. Quero agradecer cada um de vocês. Patarra, obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Um orgulho estar contigo aqui com a gente, tá? Muito obrigado. Imagina, Roberto, eu que agradeço o convite, agradeço muito a todos que escutaram aí nos últimos 60 minutos, aí estiveram conosco, escutando um pouco da nossa experiência, das nossas histórias. Como falado, estou aberto no LinkedIn, o meu LinkedIn não é simplesmente Patarra, é Alexandre Patarra, tá? Qualquer dúvida, qualquer assunto que gostariam de elaborar mais, conhecer mais, fico aberto, adoro esse tipo de troca de informação, então faz parte do meu dia a dia isso. Estou aqui também, estou em viagem, pessoal, estou em viagem, justamente também, hoje à tarde também tenho esse tipo de bate-papo aqui no Chile, onde eu estou hoje, então é justamente algo que gosto muito de praticar, e fiquem à vontade para a gente estar conversando e continuando essa conversa. Muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, Pedro. Obrigadão pelo teu tempo, disponibilidade, pela demo. Acho que ver o negócio funcionando, para mim, faz toda a diferença. Obrigadão mesmo. Imagina. Obrigado a vocês. Prazerzão. Acho que compartilhar, né, ter esse contato, responder as perguntas, entender qual que é não só a nossa visão aqui que a gente entende como desafios, tem ali as nossas dúvidas, as nossas questões que a gente acaba criando, mas o que o mercado está trazendo, o que o mercado está vendo sobre isso também, o que as pessoas têm de dúvidas sobre isso também. Eu acho que é sempre muito importante a gente realizar esses eventos, ter esses contatos assim, eu acho incrível. E aí, complementar que nem o Patarra, né, meu Instagram também, perdão, o meu LinkedIn, meu Instagram também está aberto, enfim, Pedro Andreotti, pode se conectar lá, a gente consegue compartilhar mais experiência, a gente vai conversando. Muito obrigado. Rafa, não deu para contar a nossa história, mas mais uma vez juntos aqui, obrigado pelo teu tempo. Que isso, eu que agradeço aí a oportunidade de participar desse bate-papo com pessoas sensacionais, né? Foi um prazer e espero aí ter contribuído com todos vocês. Com toda certeza. Pessoal, o webinar está sendo gravado, vocês vão receber o link da gravação. Ele vai ficar no canal do YouTube da Intercompany e no meu canal falando de TI. Então, não esqueçam de seguir o Instagram da Intercompany. Nos vemos no próximo evento. E até lá, pessoal. Um bom dia para todos.